Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento da Fundação Logosófica de Curitiba. Me chamo Rafael Gomes, tenho 45 anos, sou médico, estudante de Logosofia desde 2011 e também docente da Fundação Logosófica de Curitiba. Na noite de hoje iremos abordar um dos estudos que tem nos estimulado muito, a ética e a sua importância para a nossa vida. Para isso, contamos aqui com 4 estudantes e também docentes da Fundação, que são a Nair, administradora, investigadora e docente de Logosofia, a Estelita, formada em Pedagogia e culinarista, a Luciana, que é Relações Públicas, professora, casada e mãe de 2 adolescentes, e o André, engenheiro eletricista, casado e pai de 2 filhas. Eles, então, irão desenvolver esse tema hoje. Mas, antes disso, para quem ainda não conhece, o que é a logosofia? Ela é uma ciência criada em 1930 pelo humanista e pensador Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. E alguns de seus objetivos, que eu destaco aqui, são ensinar as pessoas a conhecerem a si mesmas, a evoluir de maneira consciente e auxiliar a edificar uma nova vida para uma humanidade melhor, mais preparada. E como toda ciência, ela tem um método em que estudamos, aprendemos e aplicamos esses conhecimentos na própria vida, observando os resultados. Para cumprir com tudo isso, foi instituída uma fundação, a Fundação Logosófica, entidade jurídica e de direito privado, sem fins lucrativos, que possui várias sedes no Brasil e no mundo. Bom, agora voltando ao nosso tema de hoje. Nesse bate-papo, vamos apresentar a concepção ética da logosofia, que difere da ética habitualmente conhecida e praticada. Então, qual é o diferencial dessa ética que estudamos em relação às demais? Somente para dar uma prévia, a ética praticada no trabalho, na convivência, ela é baseada em regras já estabelecidas, em que muitas vezes a gente segue sem pensar. Nela, geralmente, eu vou observar os demais e ela vai servir para a organização da vida em comunidade. Já a ética que aprendemos aqui, nesses estudos, é dirigida para que eu esteja atento a mim mesmo, em que eu vou utilizar muito do que eu observo na minha vida e na minha mente, das qualidades que eu possuo, mas também das minhas falhas e do que eu devo fazer para modificá-las. Além disso, vão ser abordados 3 destes princípios éticos: o respeito, a tolerância e a liberdade, trazendo o que cada um aprendeu ao estudar na ciência logosófica sobre eles, aplicá-los na própria vida e observar os resultados e mudanças em si mesmos, ou seja, exemplos vividos e elementos práticos sobre a ética superior. Eu vou passar agora a palavra para a Nair. Eu queria que a Nair nos falasse um pouco. O que é ética, Nair? O que significa ser ético? Qual a sua importância? Faz diferença na nossa vida? Olá, Rafael. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero manifestar a alegria que sinto pela oportunidade de estar participando aqui dessa conversa. Mas antes de falarmos mais sobre a concepção logosófica de ética, vamos recordar só um pouquinho do conceito já conhecido? Vou trazer uma breve definição que está no dicionário Caldas Aulet. Diz assim: ética é a parte da filosofia que trata das questões e dos preceitos que se relacionam aos valores morais e à conduta humana. Também é sabido que desde os filósofos da Grécia Antiga, a ética ela sempre se buscou tê-la presente na vida humana. E também é sabido que ética e moral são 2 conceitos inseparáveis. Porém, nosso enfoque hoje à noite será trazer mais sobre a concepção logosófica de ética. A ética, de acordo com a logosofia, ela tem por objetivo, conforme o Rafael já trouxe mais no início, ir além do melhoramento no comportamento social, profissional, esses campos de atuação. A logosofia apresenta uma ética para ser cultivada e aplicada no interno do ser, e para ser aplicada em todos os aspectos da vida, alcançando inclusive a vida espiritual.
De acordo com a ciência logosófica, a ética ela não trata simplesmente desses princípios e não é conduzida como normas rígidas para serem cumpridas na vida externa. São normas e princípios que aprendo a cultivar primeiro no meu interno, onde atuam meus pensamentos e sentimentos. E os resultados dessa aplicação interna, eles passam a refletir naturalmente nos demais campos de atuação da minha vida. Compartilho com vocês que é da minha natureza ser mais formal. Gostar das coisas o mais certo possível, né? Só que por algumas vezes eu ouvi por parte de algumas pessoas que eu sou muito certinha. Me falaram, Nair, você é muito certinha. Como assim, né? E pensei, mas o que há de errado em querer agir corretamente, em gostar que as coisas sejam o mais certo possível? Bem, agir corretamente entendo que está de acordo com a ética, sim. Mas percebi que por muitas vezes eu me cedi por agir com rigidez, ser intolerante, e naturalmente que essa forma de agir não está legal, não é bom, né? Então, a ética, ela requer uma formalidade, sim, mas em logosofia, de forma alguma, isso significa ser rígido, sisuda, antipática por vezes. Ser ético significa ser conciliador, ter tato do trato com os demais e cultivar um ambiente agradável na convivência. E uma outra questão, a ética ela é circunstancial, transitória? Há um ensinamento de Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, autor da Logosofia, que diz que nem tudo o que é bom para a época é normal para a vida. Nair, mas assim, você pode nos explicar melhor o que o autor da Logosofia quer dizer com isso? Bem, esse ensinamento quer dizer que há valores que eles são cultivados em determinada época, mas as gerações que passam, as gerações seguintes, para essas gerações já não tem mais a mesma importância. Por exemplo, para o meu avô, a palavra era de uma grande importância. Recordo que meus pais, inclusive, diziam que nem todos os negócios que meu avô firmava necessitavam ser formalizados, tamanho o valor da palavra. A palavra dita era palavra honrada. E ai de quem não cumprisse com sua palavra, ficava mal falado. Mas será que nos dias atuais ainda é dessa forma? A palavra ainda tem essa importância, tamanho e valor? Bem, no caso do meu avô, era uma norma estabelecida naquela época e praticada nas relações externas, mas não foi forjado conscientemente. Com a logosofia, eu tenho aprendido a resgatar esse valor ético, mas fundamentado em conhecimentos. Preciso entender por que honrar a palavra é importante. E observo que sempre que sou fiel à minha palavra, em correspondência à pessoa a quem eu empenhei a palavra, ela passa a ter mais confiança em mim. E também sobre a palavra, eu busco também ser cuidadosa em não falar algo que eu possa me arrepender depois. E ter bastante atenção em não falar mal de outras pessoas. As palavras, antes de serem ditas, elas são pensamentos que estão na mente. E eu tenho aprendido com a sabedoria logosófica, uma analogia apresentada pela logosofia, que compara os pensamentos com crianças nessa situação. Pergunto a vocês, os pais ou responsáveis levam as crianças para sair, para passear, mal vestidas, sujas? Deixam as crianças saírem de casa de qualquer jeito? Penso que não, né? E por que deixamos os nossos pensamentos, na forma de palavras, saírem de qualquer forma da mente?
por que não zelamos mais pelas palavras? Eu vejo que eu tenho uma grande responsabilidade sobre as minhas palavras. E uma palavra dita sem pensar, ela pode causar muito mal. Já por outro lado, o bem é uma importante expressão ética. Mas, Nair, eu lembro uma vez que você falou que não gosta que te tratem por boazinha. Sendo bem um valor ético, você não cultiva ele, não leva à prática? Vou esclarecer aqui que eu não gosto desse adjetivo de boazinha. Eu falei antes também de um outro adjetivo, né? Do certinha. Só que por muito tempo na minha vida, eu era daquelas pessoas que eu aceitava tudo. Não tinha coragem e não sabia dizer não. Tinha bastante dificuldade em ter uma posição mais firme quando necessário. E diziam que eu era boazinha. Só que, na verdade, eu fui descobrindo que eu era tola. E vejo que essa forma de boazinha, como eu era conceituada quando mais nova, era equivocada, né? Não tem nada a ver com fazer o bem. Me ensinaram a ser boa sim. Só que o bem se faz guiado por conhecimentos. O bem ele é a expressão do belo e tem um propósito muito nobre. E fazer o bem também deve ser nobre. Devo realizá-lo de forma consciente e guiado pela minha inteligência e também por sentimentos verdadeiros. Devo pensar qual o resultado do bem que eu quero fazer. Pensar não só a curto prazo, no imediato, mas pensar no futuro, né? Porque às vezes uma intenção de bem momentânea, quando analisamos melhor, ela pode até gerar um mal para o futuro. E sendo a logosofia uma ciência, também há um método a ser aplicado. E um recurso de grande importância, Pecote ensina que é importante valor ético, é a observação. Devo exercê-la sobre as minhas próprias atuações. E para trocar deficiências psicológicas que enfeiam meu ser por virtudes. A observação, ou melhor, com a observação, eu passo a enxergar os pensamentos que abrigo na minha mente e que me levam muitas vezes a ter atitudes que não são boas, né? E quando eu exerço essa observação interna, eu passo a identificar e aceitar os meus erros e realizo um trabalho comigo mesma de corrigi-los e mudar muitas condições internas que não são muito positivas. Quero salientar que a Fundação Logosófica, na qual nós, os estudantes e investigadores de logosofia, nos reunimos, ela é regida pelos princípios éticos de respeito, tolerância e liberdade. Esses 3 princípios éticos são os pilares que dão a sustentação à ética. Pensem vocês num edifício, uma construção. Necessita de uma boa fundação, de uma boa base. E também requer pilares sólidos. Agora imaginem se um ou mais desses pilares for danificado, ou se faltar uma boa manutenção. Corre sério risco de cair, não é? E lamentavelmente, de vez em quando, nós temos tido notícias de tais acontecimentos. Na convivência, esses 3 princípios éticos que eu citei, o respeito, a tolerância e a liberdade, exercem o mesmo princípio, né, de consolidar e manter as relações sólidas. Pergunto, como é a vida quando não há respeito? Quando não há tolerância? E quando não há liberdade? Mas vamos pensar na vida com respeito, com tolerância e com liberdade? A nossa conversa seguirá sobre esses 3 princípios éticos.
Agradeço então a Nair, que trouxe muitos pontos sobre essas diferenças da ética estudada pela logosofia e a ética que praticamos correntemente. E também sobre essa importância de cada um se observar. Agora eu vou passar a palavra para a Estelita, que vai trazer sobre o princípio ético superior de respeito. Eu estava recordando, Estelita, que outro dia a gente conversava sobre infância e você estava falando sobre seus pais. Você quer trazer um pouco do que a gente conversou? Como sou jovem há mais tempo, a educação que recebi foi um pouco rígida. Mas sinto gratidão pelos meus pais, porque compreendo que eles educaram seus filhos de acordo com o que sabiam. Por exemplo, ensinaram a respeitar os mais velhos quando estavam conversando e a gente não podia participar da conversa. Outra expressão que estava sempre presente em seus conselhos era essa: respeite para ser respeitado. A educação que eles ensinaram tem duas formas de respeito. A primeira era por temor. Respeitar os mais velhos sem explicar por quê. E a segunda mostra que existe um conceito a ser construído. Respeite para ser respeitado. Como vou respeitar o outro se não me respeitar? Com esse conselho, meus pais queriam me ensinar que na convivência deve prevalecer o respeito, para não acontecer as incompreensões, as desavenças e tudo o que me separa das pessoas. Se respeitar para ser respeitado é algo a ser construído, como faço para construir o conceito de respeito? Para construir um edifício ou herdar um bem, devo começar do pouco ao muito, do mínimo ao máximo. A logosofia apresenta 7 grandes objetivos. E o primeiro deles é o processo de evolução consciente. Como são grandes objetivos, devo começar do pouco ao muito. A experiência que eu vou contar é dentro do processo de evolução da consciência. Numa tarde, em meu trabalho, a vizinha se aproxima e pergunta: Estelita, você sabe trocar torneira? Eu comprei uma torneira e queria trocar a do meu banheiro. Respondi: eu troquei uma vez a minha, mas não sei muito bem como fazer essa troca. E lá vamos nós a trocar a torneira. Foi um esforço não muito inteligente. Não tínhamos ferramenta adequada, não tínhamos habilidade. A pia era dessas antigas, que não tinha espaço para girar o alicate. Estragamos 2 mangueiras de conexão. Enfim, faltava o conhecimento e a prática para executar a troca da torneira com êxito. Compreendi que o respeito surge do conhecimento. Só ter boa vontade não é suficiente para ajudar as pessoas. Estelita, também concordo que preciso ter conhecimento para ajudar as pessoas. Afinal, como socorrer uma pessoa acidentada se eu não tenho conhecimento nem dos primeiros socorros? O que mais que você aprendeu sobre o respeito nessa experiência? Rafael, eu destaco 2 dos elementos que compõem o conceito de respeito. O primeiro é a amizade. Tornei-me mais amiga da minha vizinha. O segundo elemento que eu destaco dessa experiência é conhecer a mim mesma. Verificar se já tenho capacidade para ajudar as outras pessoas. Isso significa que preciso analisar cada situação para tomar a decisão correta, atuando com respeito comigo e com o outro. Estelita, você trouxe nessa experiência que você trocou uma torneira por outra melhor. Mas você vai trazer outra experiência para a gente, que é de trocar um pensamento que não serve por outro pensamento útil. Como é que faz isso? Rafael, essa segunda experiência é quando tenho o conhecimento.
Na anterior, eu não tinha o conhecimento. Temos um grupo da família no WhatsApp. Esse grupo tem o nome de Irmãos Valentes. E tinha um dos meus irmãos que não considerava esse adjetivo de valentes apropriado para a nossa família. Um dia contei ali no grupo várias situações onde atuei com valentia, com respeito. E outro dos meus irmãos também relataram algo onde foram valentes, honestos, responsáveis e atuaram com dignidade e respeito. Então, esse meu irmão compreendeu o conteúdo da palavra valentia e disse: pensava que ser valente era ser bom de briga, mas agora entendi. Obrigado. E agora ele escreve: como estão os valentes? Eu também tinha esse conceito de que ser valente era ser bom de briga. Vocês também tinham essa ideia de que ser valente é ser bom de briga? Digo para vocês que eu era boa de briga. No momento em que alguém conversava comigo, na minha mente já se formava um exército de pensamentos contrários para discutir com essa pessoa. Eu queria impor a minha razão. E com essa característica de briguenta, me tornava presa fácil do pensamento da discussão e do desrespeito. A logosofia apresenta o conceito de intercâmbio para substituir o pensamento da discussão. O intercâmbio é uma prática vivente de respeito dentro e fora da instituição. No intercâmbio, cada um coloca seu ponto de vista para alcançar uma compreensão mais ampla do assunto que está sendo conversado. E cada um respeita o ponto de vista da outra pessoa. Com o meu irmão e comigo, ocorreu a substituição do velho conceito por um novo conceito, que correspondia ao conteúdo verdadeiro das palavras. Meu irmão aceitou o novo conceito que se mostrava melhor ante sua reflexão. E eu refleti e comprovei que o intercâmbio é melhor do que a discussão. E quem ficou surpresa com minha mudança foi uma pessoa que sempre me provocava. Ela disse: que isso, Estelita? Você não discute mais? E ela ficou surpresa porque agora eu respeitava seu ponto de vista, escutava o que ela queria manifestar e compreendia seu pensamento. Ela ficou feliz e eu também. E nessa relação se estabeleceu a paz. A substituição de um pensamento por outro melhor, a logosofia apresenta como sendo uma revisão de conceitos. Com essa revisão, a pessoa pode fazer o confronto do conceito que tem na mente com o que ele apresenta a logosofia. Tem um ensinamento do criador da logosofia que está no livro Curso de Iniciação Logosófica, que é esse aqui, que sintetiza com uma lógica irrefutável a revisão de conceito. Pois, bem, o senso prático da vida diz que se um conceito ou o que for não nos serve, devemos descartá-lo. Para concluir minha parte sobre o respeito, gostaria que na mente e no coração de vocês ficassem essas perguntas para reflexão. Se houvesse essa compreensão de respeito em cada um, a convivência seria mais feliz? Sendo o respeito fator essencial da paz, é possível experimentar a paz individual e estender essa paz para toda a humanidade? Grato, Estelita, que trouxe várias experiências sobre o conhecimento, sobre a modificação do conceito de respeito e a sua aplicação na própria vida. Agora eu vou passar a palavra para o André, que vai trazer sobre a tolerância. Boa noite. Na pedagogia logosófica, que se aplica em crianças e em adultos, a gente aprende a se inspirar
naquilo que a gente quer alcançar, que é a virtude. Então, dessa forma, eu vou falar dos resultados na busca por uma das virtudes que eu tenho buscado cultivar, que é a tolerância. E você acha que a tolerância ela tem relação com a ética? Que ela traz alegria para a vida? Ou que cultivar a tolerância pode, de alguma forma, elevar a vida? Ela é fundamental na composição da ética porque ela afeta diretamente o convívio humano. E a tolerância está muito relacionada com respeito. E ao ser mais tolerante e respeitoso, além de eu ser mais escutado, eu evoco aquilo que o outro tem de melhor, a melhor parte do outro. E a tolerância, ela tem a ver com aturar o outro, né? Muito se escuta, né? Vou me segurar, estou sendo tolerante, estou aturando, aguentando, né? Mas é muito pelo contrário, que nesse momento de aturar, a própria intolerância já está se manifestando na mente. A tolerância, bem como todas as outras virtudes, elas são cultivadas na mente, porque tudo surge primeiro na mente e depois se exterioriza. Então, para cultivar a tolerância, por exemplo, na educação das minhas filhas, eu tenho buscado me colocar no lugar delas. Quando eu vou lá fazer a tarefa de matemática com a mais velha, né? Para mim é muito fácil, mas eu me coloco no lugar dela, né? E com isso eu sou mais suave, sou mais tolerante, compreendo o que ela está passando, né? Aprendendo aquelas coisas pela primeira vez. E aí a convivência fica mais prazerosa, fica mais positiva. Né? Da mesma forma, ocorre com amigos ou familiares que estão passando por uma situação na vida que eu já passei, por exemplo, né? E que precisam da minha compreensão. Então eu procuro me colocar no lugar daquela pessoa, respeitar o compromisso dela, ou buscar auxiliar se possível, né? Eu procuro entender também as limitações daquela pessoa e até onde que ela consegue ir. Esse é o cultivo da tolerância inteligente. Outro exemplo de recurso que eu tenho utilizado na educação infantil é buscar ser mais construtivo. Então, frente a um comportamento equivocado de uma das filhas, eu me pergunto, e pergunto para vocês também, qual correção seria mais construtiva? Ressaltar os pontos negativos ou mostrar o certo para se fazer? Então, eu tenho me esforçado, com a ajuda da tolerância, a mostrar o caminho que elas podem percorrer para atingir a conduta correta. Né? Então isso é ser construtivo, né? Mas eu não me limito só a acertar, mas procuro também ensinar elas esses princípios. Né? Então a mais velha, por exemplo, sabe das limitações de idade da mais nova, que tem 5 anos apenas, e também cultiva uma postura com mais tolerância, mais compreensão, e a convivência delas tem sido muito, muito harmônica, muito bonita. Então, cada um de nós está evoluindo. E para tudo existe um tempo. Conhecer esse tempo me possibilita ser mais paciente. E ser mais paciente me possibilita ser mais tolerante. E ao me conhecer minhas falhas, minhas limitações, né, meus erros, eu possibilito que essa virtude tenha mais espaço em mim, porque eu fico menos intransigente com os demais. O cultivo dessa virtude, ela permite, além de cultivar os sentimentos, me elevar como ser humano. Claro que para chegar nesses resultados que parecem pequenos, né, na verdade são a pontinha de um iceberg, de muito estudo, muita prática, onde eu tenho conhecido a mim mesmo, me superado. Não é algo que se coloca em prática do dia para a noite, nem é algo que se faz apenas com a força de vontade. Né? São necessários muitos conhecimentos sobre si mesmo, sobre o semelhante, que a logosofia apresenta de maneira ímpar. Obrigado. Agradeço, André, por trazer muito da aplicação da tolerância em si mesmo, mas também, muito importante, trazendo a condução das próprias filhas. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Luciana. Luciana, a gente viu aqui que existe uma ética superior. Vimos que o respeito e a tolerância fazem parte.
E agora vamos ouvir como a liberdade é também um princípio de ética. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Fundação Logosófica Virtual. Eu estava numa exposição com os meus filhos quando um deles me perguntou: Mamãe, podemos comer aqui dentro? Fui perguntar à segurança, que logo me respondeu: se não tem nada escrito nas placas, então pode. As leis podem restringir a minha liberdade, mas não podem tirar a minha liberdade de criar. E é essa liberdade que eu venho aprendendo aqui na Logosofia. Nessa pandemia, estou em casa, sem ocupar o tempo com os deslocamentos, no trânsito, mas nem sempre eu me senti produtiva. Pensava às vezes, se eu estivesse fora, no escritório, seria muito mais útil. Fui aprendendo que para ser verdadeiramente livre, eu preciso começar com a disciplina dos pensamentos, é a disciplina mental. E isso envolve criar novas ações, criar soluções. Pensei em soluções para me sentir mais produtiva. Sugeri que cada familiar escrevesse num quadro branco que temos na casa o que cada um podia superar, o que cada um queria superar. Por exemplo, o da avó era não comer doce. O meu, estudar inglês todos os dias. E cada um tinha o seu e a liberdade para ver se estava conseguindo, se estava conquistando essa superação necessária. Essa simples ação trouxe um ambiente mais colaborativo, com mais ordem e mais disciplina para todos. Eu não sou verdadeiramente livre quando não faço o que me propus fazer e quando eu não cuido dos pensamentos deficientes que eu já consigo identificar. A Logosofia tem um livro que se chama Deficiências e Propensões do Ser Humano. Esse livro tem 44 deficiências que eu devo ficar bastante atenta. E uma deficiência que eu percebi que tira muito a minha liberdade de pensar, de criar, é a indisciplina. E quando eu diminuo a ação dos pensamentos deficientes, eu consigo sentir muito mais liberdade para fazer aquilo que eu me propus fazer, para ser aquilo que eu quero ser. Tem um outro artigo da Logosofia que diz que onde não há ordem e nem harmonia, não há liberdade. Eu venho aprendendo que para ser livre, eu preciso pensar, criar novas ações, querer, fortalecer um querer com o coração. Isso me protege que eu não desvie do que eu me propus, daquilo que eu quero para minha vida e assumir o controle da minha vida. O método logosófico indica que eu reserve 1 hora do meu dia para esse pensar. Deixo aqui a sugestão que cada um de vocês possa experimentar esse pensar, esse viver, esse criar novas ações que traz uma vida mais ética, uma ética superior. Bom, pudemos observar hoje um pouco mais sobre um novo conceito de ética e também sobre respeito, tolerância, liberdade, com algumas formas de aplicá-los na vida. O conhecimento destes princípios éticos e a sua aplicação de forma superior faz uma diferença significativa nas atuações. E podemos perceber que é possível ter outros resultados e conseguir mudanças importantes na própria vida, inclusive em um novo modo de ser, de sentir e de pensar. Alcançar uma conduta guiada por essa ética superior não é tão fácil, ela dá trabalho. Mas quando se quer uma vida melhor, mais humana, é um trabalho interno estimulante. Eu faço aqui a analogia com as grandes obras de arte que encantam o olhar
e tocam o sentir de quem aprecia. Mas o artista não alcançou o resultado da obra de um dia para o outro. Teve muita dedicação por parte deste artista. O mesmo exemplo, ainda mais eloquente, nós temos presente na criação universal, quando a observamos. Nada acontece por acaso ou por toque de magia. E a ética superior que a logosofia apresenta segue esses preceitos. A realização de um trabalho interno, dedicação de tempo, paciência, o desenvolvimento e cultivo de muitas virtudes, para se chegar a uma bela obra de arte que é o ser humano. Bom, eu espero que tenham gostado dessa atividade. E eu convido aqueles que quiserem colaborar conosco para preencher um formulário de avaliação dessa atividade, lembrando que o preenchimento é rápido. E ele vai ajudar para que a gente leve esses conhecimentos da melhor forma a cada vez mais pessoas. Então, para isso, quem se interessar em preencher o formulário, basta clicar no link abaixo. E para quem quiser saber mais sobre a logosofia, sobre os seus estudos, como inscrição de cursos, a Fundação Logosófica está presente na internet, através do site logosofia.org.br. Lá tem vídeos, tem palestras, tem artigos sobre isso e muitos outros aspectos que ajudam a construir uma vida melhor. Lembrando também que há a possibilidade de download gratuito dos livros. E aos que preferirem, após passarmos por essa fase de pandemia, tem também o telefone e o endereço das suas diversas sedes no Brasil, para que possam ir pessoalmente. Uma boa noite e até a próxima.